Se você viu a nova camisa do Corinthians, então você participa de um desses dois times. Ou do time dos que amaram a camisa, ou do time dos que odiaram a camisa nova. E independentemente de você ter gostado dessa camisa ou não, estou aqui para te mostrar que existe muito fundamento da Nike nessa camisa nova do Corinthians. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. E se você ainda não conhece o Hall da Flâmula, meu nome é Guilherme e aqui a gente fala sobre design esportivo, te entrega a análise mais completa da camisa do seu clube do coração. E você encontra a gente no Instagram, @Hall da Flâmula, onde existe um outro tipo de conteúdo, com conteúdos mais rápidos e curtos, mas com a mesma profundidade de sempre. Então, sem enrolação, vamos pro vídeo, começando daquele jeito que a gente gosta. Agora com a tela já na camisa nova do Corinthians, o lançamento feito pela Nike teve uma projeção diferente. A gente vai começar dando uma olhada no material promocional, daquele jeitão que a gente faz aqui no Hall da Flâmula, mas eu vou chamar a atenção para alguns pontos em específico. Vem comigo. O conteúdo desse lançamento, ele é um pouco diferente dos demais, né? Dá uma olhada só nessa carona de photoshoot que foi criada para lançar a nova camisa do Corinthians, né? Uma sessão de fotos, uma sessão de fotografia. Isso fica marcado principalmente naquela filmagem de lançamento que a gente mostrou agora e que mostra, assim, que existe um cuidado muito maior em mostrar as fotos do que o contexto do lançamento em si. Senão a gente teria um lançamento mais próximo com aqueles que foram feitos para a camisa do São Paulo, ou também para o lançamento da camisa do Bahia, né, do Fortaleza, clubes nordestinos que focaram muito nessa parte promocional do lançamento da camisa desse ano. E você vê que não é bem o foco, né, nessa camisa 3 do Corinthians. E é claro, vamos lembrar também que é uma camisa 3, não se trata de uma camisa principal, por assim dizer, que vai ser usada só em ocasiões especiais, né? Alternativas. E a projeção que a Nike dá para o Corinthians é tanta que você vê aqui a Nike publicando junto com o Corinthians no seu perfil global. Isso é uma marca, isso revela que existe uma projeção muito grande que a Nike quer dar para o Corinthians. Muito bem, também é o seu único clube patrocinado no Brasil, né? E a primeira imagem que já bate aqui na nossa frente é a coleção que o Corinthians está lançando como uma terceira camisa. Então, parece que não se trata somente de um lançamento de camisa. Na verdade, existe uma coleção. Então, deixa eu fazer um parênteses para uma coisa que é muito bem feita, principalmente na Europa. Como os clubes disputam muitas competições, existe também uma projeção internacional de clubes como Liverpool, né, como Chelsea. Então, o que as patrocinadoras geralmente fazem lá na Europa? Criam uma coleção inteira para um determinado campeonato. Então, é famoso, já conhecemos clubes que fazem uma coleção especial para a disputa da UEFA Champions League. Então, o moletom, o agasalho, o abrigo, as roupas de viagem e de treino são diferenciadas com o intuito de trazer uma mística a mais para esse campeonato que é muito importante, a UEFA Champions League lá na Europa. Além disso, isso dá para patrocinador uma oportunidade a mais de fazer uma coleção quase que completamente nova, né, para o clube que está patrocinando e poder apresentar ao público uma alternativa para os materiais que a galera pode não ter se apegado tanto. E aí geralmente é onde as patrocinadoras soltam um pouco mais a imaginação. E é legal porque apesar da gente não ter esse conceito na América do Sul, na América de maneira geral, né? Isso é realmente algo que só acontece na Europa. Você vê que o cuidado, né? A preocupação da Nike em lançar uma linha especial com a tematização da terceira camisa
resulta em algo muito diferente. Então você tem um agasalho no mesmo tom de amarelo, você tem um abrigo de treino no mesmo tom de amarelo com a combinação do preto. Então, de novo, pode ser que você faça parte do time dos que odiaram a camisa nova, mas que existe um cuidado, existe, tá? Esse é o primeiro ponto. Então vamos para a análise do conteúdo em si e como que ele conversa com o material promocional. A camisa ela tem esse tom amarelado que por si só já faz referência a uma das cores do Corinthians, que é a cor branca. Fala, pô, amarelo, branco, como assim é? Na verdade, você tem uma distorção da cor branca que começa a caminhar para o amarelo, para esse tom de bege. Não chega a ser um tom de amarelo vibrante, né? Lembrem-se, camisa amarelo vibrante é isso aqui que eu estou mostrando agora. Não estamos falando disso, né? O propósito da camisa não é ser uma camisa amarela. Então é bom a gente começar ressaltando isso. O que a gente encontra, na verdade, é uma camisa em tons pastel. Isso significa aquele tom um pouco mais lavado, com menos saturação, com menos intensidade. E ele fica muito mais próximo das cores básicas, tá? Então essa camisa que tem essa pegada do bege, creme, um pouco para amarelo, você vê que ela é uma distorção da cor branca. Então se a cor branca for levada um pouco, né, ao exagero, ela vai chegar nesse creme, nesse tom de bege. E isso casa para o Corinthians. Difícil seria você fazer isso funcionar com uma camisa azul, né? Então a gente vê já alguns casos, algumas camisas do Corinthians em que a cor preta tentou ser distorcida para um tom de marrom mais escuro, para um tom de cinza, às vezes até para um tom de roxo escuro. Então o Corinthians já fez isso e a gente vê que a distorção aqui é por parte da cor branca. Pô, Guilherme, mas a camisa do ano passado, a camisa 3 era mais bonita, né? Olha essa cor que elegante. De fato, eu concordo, era um bege com muito mais, né, sensatez. O problema é que já tinha sido utilizado no ano passado numa concepção magnífica que foi essa terceira camisa do Corinthians no ano de 2022 e agora a gente precisa ver um conceito diferente. A gente precisa entender que a Nike vai querer mostrar uma aplicação diferente do próprio trabalho. E aqui chegamos então com uma camisa que faz homenagem aparentemente à democracia corintiana, que faz muita conexão com a identidade visual que foi criada para a temporada do Corinthians, né? A camisa 1 já faz referência à democracia e agora essa camisa 3 vai pelo mesmo caminho, pensando muito na referência do Sócrates. E falando em democracia, a primeira coisa que a Nike se preocupou em colocar no photoshoot foi justamente esse aspecto de livraria. É engraçado, né? A gente vê que esse photoshoot foi feito a céu aberto, mas o conceito de livraria traz essa parada de estudo, né? Traz essa pegada um pouco mais intelectual para a camisa, que é uma vibe que fica muito em alta quando se fala em democracia. Não vamos entrar em termos políticos nenhum, mas o fato é que a gente tem uma associação clara entre os estudos, a literatura e a biblioteca, né? Esse conceito de estudo de maneira geral, e a nova camisa do Corinthians que puxa o conceito de democracia. Então essas coisas elas se juntam e elas fazem a concepção do novo uniforme. E olhando para a peça com mais detalhe, a gente percebe que o corte dessa camisa é diferente. Então, pegando aquela formatação que a gente sempre vem falando da camisa raglan, esse é um template da Nike que já caminha para outro lado. Então, já se trata de um modelo t-shirt. Então é muito interessante que a gente volta a ver a costura aqui no ombro, marcando mais, né, essa parte do vinco que fica aqui sobre o braço e não valorizando tanto o ombro como tenta fazer uma camisa no modelo raglan. O que acontece aqui, né, que a gente começa a entender que é parte do novo template da Nike, provavelmente para os próximos anos, é essa divisão do punho. Então, tanto o punho aqui dos braços como também a gola, a gente vê que existe uma parte que fica em destaque, que é essa parte colocada à frente na costura, né? Que aqui na camisa do Corinthians tem uma, como se fosse, né, uma marca d'água um pouco em cinza, um pouco em branco, logo no detalhe em preto. Então a camisa ela fica quase que monocromática. São duas cores, o amarelo, que é a distorção do branco, e o preto aplicado com alguns detalhes, com algumas marcas d'água que ficam realmente só na parte externa da camisa. Então você vê que existe novamente uma força colocando os elementos visuais para fora da camisa, nas extremidades. De novo, o Nike acertando, né, no conceito de design da camisa. Um comentário interessante é que, diferente da camisa do Palmeiras, né, em que a gente viu que não tinha ficado muito bom aquela mescla, né, da cor neon verde no próprio escudo do Palmeiras, o escudo do Corinthians é um escudo que permite um pouco mais essa apropriação de cores. Então, olha como o escudo ficou plano, ficou monocromático na camisa. Ele tem aquela boa e velha borda que pouquíssimos torcedores gostam, né? Mas você vê que o escudo que fica aí na cor
preta, completamente monocromático, como se fosse um negativo sobre a camisa, né? Aquela imagem com transparência, ela faz sentido com uma ideia de camisa um pouco mais plana e com tons mais pastel. E aí, claro, tem uma referência óbvia ao Vale do Anhangabaú, em São Paulo, em abril de 1984. Estamos falando justamente do movimento de diretas já, em que teve nessa data uma manifestação mais expressiva. É claro, a referência aqui é justamente ao Sócrates, um ícone, né, da história do Corinthians, um ídolo, né, dentro e fora dos campos para muitos corintianos, e que utilizou essa mesma cor de camisa. A referência ficou marcada principalmente nessa foto, então você vê que existe essa cor amarela que foi utilizado justamente pelo Sócrates. Então quando você faz essa transmutação do branco para o amarelo, tentando associar com um elemento histórico, é aí que está o valor da nova camisa. Posto isso, a gente precisa falar então como que ficou a camisa no contexto geral. Existe um conceito de marca guarda-chuva que a gente falou aqui no vídeo do Palmeiras. Se você não assistiu o vídeo da camisa 3 do Palmeiras, vou deixar o card aqui em cima para você assistir, onde o pessoal da Puma explicou o conceito de marca guarda-chuva e eu vou detalhar ele um pouco mais aqui. A Nike tem, né, dentro das suas camisas 3, uma guia, né, como se fosse uma orientação geral para ser seguida e que vai tentar ser replicada em todas as coleções de camisas 3 ao redor do mundo. Então eu peguei aqui alguns exemplos. Ó. Vamos começar com essa camisa aqui do Chelsea. De novo, a gente fala, olha, vamos lá, né? Olha a semelhança de uma camisa para outra, tá, pessoal? Tô passando rapidamente, mas olha a semelhança. É quase que um direcionamento, né? Seguido à risca. O escudo do Chelsea aqui nessa camisa também monocromático, numa cor só com transparência, e a modelagem da camisa, o corte e toda a escolha de detalhes é exatamente a mesma do Corinthians, salvo pela cor que na do Corinthians faz referência ao Sócrates com a cor amarela em tom pastel, nesse tom mais lavado, mais sóbrio, né, e menos saturado. Então olha que coisa, você vê que a camisa é praticamente a mesma, com detalhes muito semelhantes, né? E que, de maneira geral, tem uma boa modelagem, tem uma boa escolha de cor e que coloca uma cor preta que dá um destaque, dá aquela emoldurada, como se fosse um embossment da camisa. A gente chama isso, né? Como se fosse aquele processo de deixar a camisa mais robusta do que ela realmente é, tentando dar essa ideia de imponência. Algo semelhante aconteceu nessa camisa 3 do Tottenham para a temporada. O corte não é exatamente o mesmo. A gente vê que esse é um corte que valoriza mais a aplicação de duas cores diferentes, né? E não de uma cor só, como a gente viu nos demais, né? Mas também utiliza o mesmo conceito de cor em tom pastel, né? Que é como se fosse esse marrom não tão forte, um marrom mais lavado. Esse corte aqui, né, essa modelagem, ela é um pouco diferente porque ela valoriza esses dois detalhes que ficam na parte do pescoço da gola, né? Dá uma olhada como foi a camisa do Barcelona nesse corte aqui do Tottenham, olha só. Também é um tom mais lavado, né? Esse é um tom um pouco mais saturado do que o normal, de fato, mas dá para você encaixar num tom pastel sim. Mas existe uma exploração do esquema de cores. Então você vê que existem duas cores que fogem, né, do esquema principal da camisa, que é o azul e vermelho, né, que faz parte, óbvio, da estrutura de cores do Barcelona, mas que nesse caso foi aplicado nas extremidades novamente. Então olha que interessante, você vê que o escudo do Barcelona tem uma cor só, foi modificado, né? Então esse corte valoriza um pouco mais a camisa do Barcelona e a apropriação dessas cores diferentes, enquanto a camisa do Corinthians e do Chelsea, essas duas que a gente mostrou no começo, elas são mais fortes com uma cor só, então não tem por que você fazer uma modelagem que valorize a aplicação de outras cores, né? Essa modelagem que a gente comentou aqui da Nike faria muito sentido para um clube que fosse tricolor e não um clube alvinegro como o Corinthians. Agora eu quero saber nos comentários se você gostou mais dessa camisa 3 do ano passado com aquela homenagem ao título de 2012, super bonita, acho que já deu para entender a minha opinião, né? Ou se você preferiu a nova camisa 3 do Corinthians com homenagem à democracia corintiana e às roupas utilizadas pelo Dr. Sócrates. Deixa pra mim também no comentário qual que é a próxima camisa que a gente tem que analisar aqui no canal, tá bom? Por esse vídeo é isso, um abraço e até a próxima.